Olá, estamos aqui novamente com aqueles nossos encontros. Hoje é uma palestra. Eu tenho a alegria de estar aqui com o Rodrigo Farias, um querido que já esteve aqui no canal do Rio de Janeiro. Bem-vindo, meu querido, seja muito bem-vindo. Te apresenta porque vai ter pessoas que ainda não te viram aqui e vamos começar com a tua palestra. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos ouve, né? Que internet não tem hora, toda hora é hora. Eu sou Rodrigo Farias, eu sou. Como é que eu vou me apresentar? Eu sou professor de História, né? Na UFRJ, sou coordenador, um dos coordenadores do NUEST, o Núcleo de Estudos de História do Espiritismo, apresento o podcast Horizonte Espírita. E deve ter mais alguma coisa que eu já esqueci, mas que não é tão importante assim. E tô aqui na Suzy, no canal da Suzy, para falar com Isso aí. vocês. Maravilha, Rodrigo. Sempre bem-vindo. Conta pra gente qual é o teu tema de hoje. Eu tô Ah, louca pra sim. ouvir. Bom, hoje eu vou falar de um artigo que eu divido a autoria dele com o Marcelo Gulão Pimentel, né, que é meu colega Eu vou lá no deixar o Nuesh. link desse artigo fixado nos comentários desse vídeo, ok? Beleza. O artigo, ele foi. A gente escreveu em 2021, mas ele saiu, acho que em 2022. Eu já nem lembro mais, assim, que essas coisas sempre atrasam, né? Mas formalmente, vamos lá, vamos botar 2021. Chama-se Raça e Reencarnação no Espiritualismo Norte-Americano, uma visão a partir da crítica de Allan Kardec, 1857 e 1869. E ele saiu na revista Diálogos, né? Tinha um dossiê sobre religiões mediúnicas e afro-brasileiras, e aí a gente aproveitou e escrevemos o artigo a quatro mãos, né? Eu falei mais da questão do espiritualismo dos Estados Unidos, né? E ele falou de uma controvérsia do Kardec com um médium lá da Louisiana, né? Que naquela época tinha uma forte influência francesa, tinha sido território francês até pouco tempo, e teve uma controvérsia entre Kardec e esse cara, o jornal Nouvelle Spiritualiste, né, do Joseph Barthé, sobre a existência ou não da reencarnação. Então, assim, hoje eu pretendo apresentar um pouco essa diferença, Sim. falar um pouquinho da visão de pós-vida, né, pós-morte, como queiram, a visão do além, Uhum. né, que certos expoentes espiritualistas tinham, o que que isso tinha a ver com a questão da raça, né, e dar umas pinceladas mais breves sobre essa polêmica do Kardec com Barthé e como Kardec interpretou, né, essa diferença entre o espiritismo, que era reencarnacionista, era, não é, né, Sim. e os espiritualistas, que, pelo menos no século XIX, em larga medida, não eram. E é Os isso. espiritualistas dos Estados Unidos. E os ingleses também, né? Então, assim, a gente tem aí uma divisão importante. Os de língua inglesa, no geral, pode ter exceções aqui e ali, mas no geral, eles não falavam de reencarnação. E os espíritas, não, vamos chamar aí de espiritualismo francês, né, para a gente lembrar que são ramos da mesma árvore, por causa de Kardec, claro, já eram reencarnacionistas, pelo menos a grande maioria era desde o princípio. Tem uma diferença grande aí. Perfeito. Vamos lá, então? A palavra é toda tua. A Obrigado. gente tem 30 minutos ou 40, às vezes dá um tempinho. Ah, Quando tiver bem no finalzinho, assim, eu te dou um alerta, tá bom? tá, tá. Eu tô com um reloginho aqui no canto, mas se eu Ok. me empolgar, você me dá um cartão amarelo. Não, Bom, perfeito. é, eu não vou, obviamente, dar um spoiler completo do artigo, porque senão ninguém lê, né? E Sim. artigos acadêmicos já não tem um ibope lá muito grande. Mas eu vou dar aqui uma palhinha, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, né? Nem todo mundo no movimento espírita tem muita ciência disso, é de que o espiritismo, né? O espiritismo que a gente conhece e professa aqui no Brasil, ligado a Kardec, a gente pode datá-lo aí como começando em 57, 1857, com a publicação da primeira versão do Livro dos Espíritos. A gente usa Uhum. hoje a segunda,
que é de 1860, que é esse livro dos espíritos que todo mundo encontra e hum, conhece. Mas essa coisa de conversar com os mortos de maneira sistemática, né, isso vem de um pouquinho antes. Embora, né, isso é comum também se falar nas palestras espíritas. Ah, no Antigo Egito, né, em vários contextos aí antigos, super antigos, já se praticava mediunidade, mas aquilo que a gente chama de espiritualismo moderno, esse era o termo do movimento inicialmente, a gente data como começando nos Estados Unidos em 1848 com as famosas Irmãs Fox. Né, eu sim. escrevi um artigo sobre ela que saiu num livro sobre religiões mediúnicas, que depois passo para a Suzy o link para quem quiser. Mas Isso, tem vários perfeito. livros em português aqui falando um pouquinho delas para quem não Uhum. conhece a história, e tem sempre como referência a história do espiritualismo do Conan Doyle, que é muito boa, que é publicada pela FEB, Eu inclusive, tenho esse né? livro, é sensacional. Vale muito a pena, uma introdução muito gostosa de ler Uhum. e bastante detalhada, né? Mas enfim. E esse movimento, então, começa em 1848. Ele leva 4 anos para ganhar um nome, né? O Kardec, quando começa, já batiza de espiritismo e diz: ó, isso aqui tem um nome. Mas o espiritualismo não. Ele não tem essa definição tão clara logo de início. Mas a ideia geral é aquela que a gente conhece. Existem pessoas chamadas médiums Uhum. e de diferentes formas, né? Através delas a gente consegue contactar alguém que já viveu na Terra, mas que agora seria o que a gente chama de, aspas, morto, né? Ou em espiritês desencarnado, né? Porque morto Sim, tem uma conotação muito feia. E isso começa em 48, né? Vai se espalhando primeiro pelos Estados Unidos por uns anos. As metodologias era começo eram bem primitivas, né? Pancada, né? Depois a questão da cesta, e levaram um tempo para descobrir a psicografia e depois a psicofonia, né? Os médiuns falantes e escreventes, como Kardec também chamava. Mas a partir daí, então, saindo dos Estados Unidos, esse movimento, algumas pessoas levaram-no para a Inglaterra e para a Europa, e foi aí, nesse contexto de missionários, né, espiritualistas, que o Kardec ficou sabendo da história das mesas e depois começou suas pesquisas que redundaram naquilo que a gente chama hoje de doutrina espírita, né? Que, aliás, começou bem rápido, né? Ele entra em contato para valer em 55, em 57 já saiu o primeiro livro dos Espíritos, e em 60 a segunda versão. Então, a pesquisa do Kardec, já era um homem de certa idade, né? No século XIX, a média de vida era bem menor do que hoje, né? Kardec morreu com 65, viveu bastante para os padrões da exatamente. época, então não tinha Sim. muito tempo a perder, né? Mas, para quem lesse o Livro dos Espíritos já na primeira edição, ia notar que tinha uma diferença para a gente fundamental em relação ao que os espiritualistas pregavam. Tinha mediunidade, claro, sem isso Sim. não tem nada, a sobrevivência da individualidade após a morte física, tem a questão da existência de Deus, né, a continuidade da vida no além, né, ou seja, o espírito não deixa de ser ele mesmo, você continua tendo a sua individualidade, continua progredindo, mas havia um fator que era diferente e isso era importante. Kardec afirma que a reencarnação é um princípio crucial para dar sentido à doutrina espírita, né, com aquelas justificativas que são familiares para a gente de que a reencarnação ela era necessária para que a gente entendesse a justiça divina, que não dá para você aprender tudo o que se precisa numa vida só, que existem desigualdades que inclusive exigem, né, uma ideia de segunda chance, por exemplo, das crianças que morrem ao Uhum. nascer ou antes mesmo de completarem um ano, enquanto outras pessoas vivem mais de um século, né? Para dar conta de tudo isso, diz Kardec, a reencarnação nos explica os comos e os porquês e equilibra a balança. Bom, entre os espiritualistas não tinha isso. Olha que Os interessante. espíritos, que se comunicavam em inglês por alguma razão, não falavam desse detalhe, que convenhamos,
falando como espírita aqui agora, esqueçam a academia, eu estou falando como espírita, realmente não é um detalhe, né? É um negócio importante, é um Nossa, pilar filosófico sim, importante. Lembrando, claro, que naquele tempo a gente não tinha formações que a gente tem hoje, não tinha terapia de vidas passadas, não tinha nada disso. Era uma questão filosófica ou religiosa ou revelacional. sim. Não tinha Tipo, ciência crer ou ainda não falando de crer. reencarnação. É, É isso. exatamente. Tinha, eu me recordei, não tinha Ian Stevenson, não tinha nada disso. Isso veio depois, século XX. Pois então. E Kardec, então, vai se perguntar em alguns trechos da Revista Espírita por quê? Que é uma pergunta muito boa, né? Faz sentido. Por que que tem essa diferença? E o artigo, o cerne do artigo, é tentar oferecer, ou pelo menos pôr à prova, a resposta que Kardec dá. Como é que ele explica isso? Ele fala que o motivo mais importante de os franceses aceitarem a reencarnação, ou os espíritos na França falarem de reencarnação, mas os Estados Unidos não, é que na França não tinha escravidão, né? Na verdade, a escravidão tinha durado nas colônias francesas até uns anos antes, 1848, por aí. Mas na França em si não tinha escravidão. Enquanto que nos Estados Unidos, naquela época que Kardec estava escrevendo, década de 60, é uma década que já começa em 61, com uma guerra civil violentíssima, cujo motivo principal era a escravidão, se ela deveria ser ou não autorizada nos novos territórios que estavam sendo adquiridos pelo país e a briga que isso deu, né? Um lado, o Sul, queria manter a escravidão, porque sua economia era baseada nela, uma economia parecida com a nossa na época. Sim. Então, assim, Fazendão. Uhum. brasileiros não podemos nos gabar de nada em relação a isso, porque a gente estava na mesma, a gente levou 20 anos a mais ainda Sim. para isso, para se nos livrarmos dessa mancha, mas e o norte não queria que a escravidão se expandisse. E os sulistas se sentiam ameaçados por isso, enfim, e Uhum. teve a guerra. Então, Kardec, ele vai dizer que, dada a existência da escravidão nos Estados Unidos, aí a força do preconceito de raça, a ideia de que a raça branca, nesse caso, era superior à negra, isso era uma coisa que seria tão entranhada que fazia com que as pessoas nos Estados Unidos tivessem uma resistência grande a aceitar a possibilidade que elas, sendo brancas, pudessem um dia voltar numa raça tida como, aspas, inferior. Ou o contrário, que uma pessoa que fosse negra, logo, aspas, inferior, pudesse, numa próxima vida, alcançar o status de branca, logo, aspas, de novo, superior. Então, essa é a principal maneira como Kardec explica isso. Tanto é que, mais de uma vez, embora na codificação e na Revista Espírita você encontre passagens e artigos que refletem ideias também que não são de igualdade racial, né? Havia teorias racialistas, né, que diziam Sim. que existia, que a humanidade era realmente dividida em raças e que essas É. raças formavam um tipo de hierarquia e essas teorias Teoria da reivindicavam beleza é status. pavorosa, né? É. Tem lá também a perfectibilidade da Hum. raça negra. Também está na Revista Espírita. Tem trechos que são problemáticos Então, e que tem dado o que falar até hoje, né? sim, sim. Dentro do movimento espírita, teve aí aquela intervenção do Ministério Público na década de Sim. 2000, graças à qual hoje os livros, pelo menos os da FEB, né? Eu não vi das outras editoras. Tem uma notazinha no final, né? Eu acho que sim, acho que todos têm. Falando disso. Enfim, é, tem trechos problemáticos sobre isso em Kardec, mas não há nenhuma ênfase nisso. E Kardec, mais de uma vez também, ao mesmo tempo que É, ele e os espíritos refletiam essas ideias, ele também insistia que o espiritismo era um antídoto contra preconceitos de raça, cor, gênero, etc, etc, porque os mesmos espíritos podiam encarnar ora numa coisa, ora noutra, né? A teoria da reencarnação, então, ela seria uma espécie de equalizador, né? Toda distinção que a gente cria aqui na humanidade, ela é temporária, ela é transitória, né? Hoje você encarna aqui, amanhã você encarna colar. Hoje você é homem, homens são superiores. Mas aí você volta a mulher, mas é o mesmo espírito, né? É a mesma mente individual que está vivendo experiências diferentes. Pois bem,
Já nos Estados Unidos, a gente tem uma peculiaridade, e no artigo eu falo de uma pessoa específica, que é o Andrew Jackson Davis. O Davis, ele era na época o pessoal falava um visionário, né? Chamaria de vidente, mas ele também era médium, né? Ele também Estava à percebia. frente do seu tempo. Isso, né? Ele começa a carreira antes mesmo do espiritualismo moderno surgir, antes das irmãs Fox. Adolescente ainda. Oh, Ele legal. era um sonâmbulo, né? Quem não sabe aí o que é sonâmbulo, eu vou dar aqui uma Sim, palhinha, mas vale nossa. muito a pena. O sonambulismo não é a pessoa que anda dormindo, pelo amor de Deus, que você vem desanimada, a pessoa com o braço Aham. esticado. Não é isso. Sonambulismo é um termo que foi criado, pelo menos era usado, pelos mesmeristas, os seguidores de Mesmer, para designar pessoas que, quando entravam em transe, né, o transe mesmérico, ou o que hoje a gente chamaria de hipnose, né, Hipnose. eles Uhum. percebiam que algumas pessoas, não eram todas, quando entravam em transe, elas entravam numa condição diferente. Elas não entravam num transe comum. Elas demonstravam capacidades e percepções acima do que elas deveriam ter. Então, Uhum. é a pessoa que, digamos, é analfabeta, é um camponês, mas que quando entra em transe, ela consegue olhar para um doente e dizer o que que a pessoa tem e o que tratamento ela deve seguir para se curar. Ou, que mais até do que isso, é uma pessoa que consegue, nesse estado, dizer, por exemplo, algo que está acontecendo a uma distância que ela não teria como acessar. Não tinha celular nesse tempo, gente, tá? Falando década de 1800 e cacetada. Sim, É, E esses sonâmbulos, Kardec vai falar de livros de espíritos, né? Explica, o espírito se emancipa do corpo e aí, como espírito, ele consegue acessar essas informações. O sonâmbulo seria uma espécie de. Ele está encarnado, mas naquele momento ele não está muito, né? Aí ele acessa outras informações. O Davis era assim. E ele tinha um parceiro que era botava ele em transe e aí ele dava diagnósticos sobre as pessoas. Isso era uma coisa comum no século XIX, especialmente na primeira metade. Também era uma forma mais barata de ter um tratamento médico do que a medicina da época era uma coisa assustadora e muito cara e não tinha sim, médico em toda parte. Por isso, aqui, por exemplo, a gente teve os homeopatas fazendo esse papel, né, que era um negócio mais barato, com menos sim, contraindicação, então era acessível a mais gente. Pois bem, o Davis, em 1846 ou 7, ele, quando ele entrava em transe, ele via muita coisa. Então ele começou a ditar isso para alguns assistentes que começaram a anotar, e ele tirou daí o que ele chamou de filosofia harmonial, uma espécie de doutrina sim, espiritualista também, em que ele falava da criação do universo, das leis da natureza, e por esse método, logo ele começou a falar também de como era o além, né? E embora o espiritualismo nos Estados Unidos e na Inglaterra nunca tenha tido um Kardec, né, aquele sujeito que faz a curadoria, né, que diz o que sim, entra, o que sai, o que que é aceitável, o que não é, essa filtragem, né, era um movimento mais descentralizado. O Davis conseguiu uma certa influência, né, porque ele era alguém mais conhecido, começou antes. E como é que o Davis explica para gente que era o além? Ele falava em linhas gerais. Vocês imaginem é, 7 esferas para além da Terra, uma dentro da outra, né, concêntricas, é o termo técnico. sim, E quanto mais afastada a esfera, mais evoluído você é. Então, as pessoas que são muito terra a terra, vamos dizer assim, estariam aí na primeira esfera, né? Agora eu não lembro se a primeira é o mundo material ou se é o que a gente chamaria de astral inferior em espiritês, né? Mas enfim, vocês pegaram a ideia. Então, à medida que você vai progredindo, mesmo depois da morte, você vai subindo. sim, Claro que se você é uma pessoa melhor desde já, você já começa, quando desencarna, você já vai para uma esfera mais alta, sei lá, a terceira. Mas estando lá, você vai evoluindo, vai aprendendo coisas, vai subindo para a quarta, para a quinta, até chegar à sétima, que seria a mais avançada, né? Onde estão os espíritos mais luminosos. Então, a sua evolução se dá, na maior parte, lá, não cá, né?
Então, Dentro, dentro da teoria do do David. J. Davis, isso, isso. Então, assim, essa vida aqui na Terra, ela tem menos importância, ela é como se fosse uma infância. Você vai ter milhares de anos para se tornar um espírito superior, vamos chamar assim, um espiritês, né? Não era o termo que ele usa. Sim. Pois bem, só que, e aí é que a coisa pega, e é isso que eu falo na minha metade do artigo, essa noção do que é mais avançado e do que é mais atrasado, no Davis, e por extensão também de outras pessoas, é também afetada por divisões daqui. Então, por exemplo, eu transcrevo lá um trecho de um livro chamado Morte e o Pós-Vida, em que ele diz, ele viu sobre a execução de um criminoso no jornal, ficou muito perturbado com aquilo e vai ao cemitério. E ao ir ao cemitério, acho que ele visita o túmulo do cara e ele tem uma visão em que ele vê a vida toda dessa pessoa, uma pessoa que, segundo ele, tinha um problema no cérebro que afetou a personalidade dele. Então, o cara se tornou um homicida, um cara selvagem, etc. E que quando ele desencarna, ele vê um espírito, digamos, de aspecto desagradável, mas que vai subindo e aí vai meio que se purificando no caminho. Mas, como ele tinha cometido tudo isso, tido esses problemas, tido uma vida muito dolorida, ele vai para a segunda esfera, que era uma esfera onde havia as pessoas com problemas mentais, os criminosos e os índios e os negros. O senhor Na mesma. racismo. Pois é. O senhor Então, racismo ali ou falando alto. seja, Uhum, esse criminoso, pelo que se entende, era branco. Mas, ou seja, esse uhum, cara estava indo para a segunda esfera por ser um criminoso, uma pessoa com problemas neurológicos que levaram ele ao crime, etc. Mas os negros e os índios aparentemente estão lá porque são negros e índios e ponto. Então tá tudo no mesmo. O pior dos brancos está no mesmo nível que o grosso dos índios e negros, entende? uhum. O que obviamente, ele está escrevendo isso aí pela década de 40 para 50, provavelmente 50, Século XIX. do século XIX, Sim, antes mesmo da Guerra Civil. Então, assim, você dizer que negros, índios, depois nessa obra ele ainda vai falar de outros, vai falar dos malaios, né, asiáticos, né, falar dos sim. indianos, etc. Tem Sim, vários subgrupos aí. o Ou racismo seja, ele é amplo. é, se você não é branco, branco a gente está falando caucasiano típico, tá, gente? Não é fenótipo, tem a ver com a origem também. Se você não é branco, você pertence a algum tipo inferior de ser humano, tá? E é, essas esferas, aparentemente, elas são estáticas. Ou seja, havia comunidades nessas esferas para índios, outra para negros, assim vai, como se fossem países. E são Uhum, estáticos. A esfera lá dos negros, aparentemente, vai continuar sendo a dos negros. A dos índios vai continuar sendo a dos índios e por aí vai. Né? Ele não detalha muito, pelo menos eu não encontrei, como seria a evolução específica desses grupos no além. Mas o que a gente imagina é um além segregado, sim, né? É um além que cada um fica com os seus iguais, e sim. por iguais não é como na concepção espírita, iguais pelo avanço moral, e sim iguais também pela questão étnica ou racial. Racial, como Uhum, se dizia na época, né? Ou seja, tem um determinismo aí também. Então, é uma visão do além que denota que a ideia de raça, pelo menos no Davis, mas certamente também para muitos espiritualistas, não era uma questão tão desimportante assim. Não era como trocar uma roupa. Ah, hoje eu sou negro, amanhã eu serei indígena americano, depois eu vou ser chinês, depois eu vou ser indiano, depois eu vou ser, sei lá, aborígene australiano, depois eu posso ser europeu. Não é isso, né? Isso diz algo sobre você também no nível espiritual. Então a gente mostra que a questão da raça ou da cor, como Kardec diria, né, sim. não é um detalhe. Ela está presente de forma forte também em certas concepções do além, né? Uhum, Então, assim, a gente não tem, obviamente, como saber a partir disso. Você não tem como dizer, olha, os espíritos que falavam para os médiuns americanos e ingleses
ou pelo menos americanos, né, que é o que a gente focou o artigo, embora os ingleses também tivessem problemas com a reencarnação, eu não tenho como dizer, e de maneira muito taxativa, que as pessoas rejeitavam a reencarnação por conta do preconceito. Mas a gente pode dizer que sim, a questão do preconceito aparece na concepção que essas pessoas tinham também do além. A questão do preconceito de cor, e aí a gente vai para a segunda parte do artigo, a parte que o Marcelo escreveu, é tão interessante que quando vai ter a polêmica entre o Barthé, né, esse cara que tinha um grupo mediúnico em Nova Orleans, né, Nova Uhum. Orleans, a grande maioria falava francês, tá? Sim. Então, assim, a influência cultural francesa ali é muito forte. Então, livros de Kardec chegavam lá, né? E ele tinha um jornal em que ele, inclusive, falava do Livro dos Espíritos, gostou muito, elogiou, mas apontava que a reencarnação era um ponto de divergência. E é legal que o Marcelo mostra, lendo exemplares do jornal, que o cara vai perguntar aos espíritos a respeito da reencarnação. Por que que na França tinha reencarnação, ou falava-se dela, Sim. e ali nos Estados Unidos não? Quer dizer, os espíritos. Por que essa divergência? Por que que não nos contam? Tem alguém está errando? O que está vendo, né? E tem uma resposta, eu vou ler aqui ipsiliteris, que eu acho que vale a pena, de um espírito específico. Só um Sim. segundinho, que é o Alfred Musset, que é um escritor romântico, e eles evocam o espírito do cara, ele tinha acabado de desencarnar. Só um instantinho. Pá, 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 pá. Cadê? Bam, bam, bam. Ah, sim. Ele diz aqui, né, tá no artigo, tá na página 127, né? Isso ele publicou em 57, né? O Livro dos Espíritos estava fresquinho ainda, né? Ele evoca o espírito Alfred Musset e pergunta sobre a reencarnação. E aí o Musset diz que vai se informar, porque ele mesmo não tem conhecimento ainda sobre isso. Tinha desencarnado há pouco tempo e depois ele volta na sessão seguinte para dar a resposta. Olha só o que ele diz. A reencarnação é uma daquelas questões sobre as quais existem opiniões divergentes, pois não podem basear-se em fatos positivos. Assim, alguns me disseram, ou seja, ele perguntou, ele não testemunhou. Alguns me disseram que às vezes os espíritos desapareciam das esferas, ou seja, dos mundos espirituais, sem saber o que havia acontecido com eles, e que isso os levava a crer que haviam reencarnado para cumprir alguma missão, ou de expiação ou redenção, para si mesmos ou para seus irmãos na Terra. Mas me parece que os espíritos que permaneceram nas esferas poderiam reconhecer seus irmãos exilados ou reencarnados em qualquer invólucro mortal novo que pudessem adotar. O corpo não seria um obstáculo à visão dos espíritos das esferas superterrestres, se assim posso dizer. Só um parêntese aqui meu. Isso me lembra os, Sim. os obsessores, né? Quando estão rastreando alguém que eles conheceram, que já trocou de corpo, mas eles continuam vendo como Eles se fosse a reconhecem. pessoa. Exatamente. Né? Isso aí bate com a Exatamente. visão espírita. Uhum. Aí ele continua. Outros me disseram que nunca um espírito, uma vez livre da matéria grosseira, poderia suportar sua escravidão, ou seja, a volta à matéria, uma Uhum. segunda vez. E que a lei universal, sendo uma lei de progressão infinita, não era possível que o espírito passasse de uma esfera para a esfera inferior, ou seja, a Terra, e, pelo contrário, se elevaria gradualmente, progressivamente, sem cessar durante a eternidade. Em apoio a essa doutrina, existem fatos. Os espíritos das esferas superiores, capazes de voltar para visitar os das esferas inferiores, são a prova viva da elevação progressiva. E como entre aqueles que vemos, os que estiveram no mundo superior por séculos, nenhum passou pela necessidade, ou mesmo recebeu o convite da reencarnação, parece que esta, longe de ser uma lei geral, foi, na melhor das hipóteses, voluntária. Ou seja, Interessante. na melhor Muito, das hipóteses, muito reencarna quem interessante. quer, É, muito né? interessante. Não seria uma lei natural, válida para todo mundo, não seria uma espécie de ciclo de vida do espírito.
que vai lá, Sim, volta para cá, vai lá, volta para cá, né? Seria uma coisa meio que excepcional. sim, muito interessante. Me Agora, lembra um pouco a reencarnação dos judeus, daqueles que ah, admitem, né? Que também sim, tem essa noção de que às vezes pode acontecer com algumas das sim, pessoas para terminar uma tarefa e tal, mas é um negócio assim, não é regra geral, né? sim, sim. O que eu ia te dizer agora, meu querido, é que nós temos 7 minutinhos. Tu acha que é o Hum. suficiente para tu fazer o Não, teu fechamento? sem dúvida é. Que bom. Eu, Então, eu, eu, eu tô encantada com esse ponto de vista que tu traz pra gente, porque eu não tinha muita clareza disso. Eu não sabia dessa diferença do espiritualismo, é, dos Estados Unidos e é. da Inglaterra. Que E assim, eles. isso suscita uma questão interessante, Suzy, que é assim, quem a gente pode chamar de espírita? Porque no livro dos Os espíritos, o Kardec espiritismos, né? é, assim, a gente aqui, intuitivamente, a gente entende, a espírita é quem aceita a doutrina espírita, tal qual Kardec, Uhum. papapá, né? Sim, Então, por exemplo, mas aí, por exemplo, a gente começa a ter uns problemas, uns debates eternos. Por exemplo, mas tem umbandistas que aceitam Kardec, mas sim. Cada acrescentam vez outras coisas. mais. E aí, Uhum. eles são espíritas ou não são? Isso é um debate interno do movimento espírita, né? Os É, umbandistas realmente não estão nem um pouco se lixando para isso. eu Mas acho muito bobo também esses é, purismos, na o verdade. Kardec, no Livro dos Espíritos, dá uma definição assim, meio minimalista, né? Ah, se você acredita que os espíritos podem se comunicar e voltam, que você Uhum. sobrevive, etc., então beleza. E o próprio Kardec, em vários artigos na Revista Espírita, mesmo quando ele fala da escola espírita americana, quando ele vai dizer que existem milhões de espíritas pelo mundo, papapá, ele está chamando todo mundo de espírita também, Sim, com ou sem reencarnação. Embora ele insista que a é, reencarnação, para a doutrina espírita, sim. é um, Por é isso que um às vezes princípio usar o importante. termo kardecista é válido, porque daí a gente meio que está se colocando naquele espectro, né? Isso aí é um ninho de marimbondos de Eu briga, né? sei! Ainda mais chamar assim, eu recebo muito a coisa de. Porque eu tô levantando ainda a bandeira de que somos espíritas progressistas. Então, meninos, não queira saber. Para poder se diferenciar dos espíritas da extrema direita, né, Rodrigo, foi necessário. Talvez logo ali adiante a gente não precise mais, mas por enquanto, por um bom tempo, eu acho que vai ser Essa coisa preciso. de terminologia é fogo, porque as pessoas começam a entender. Primeiro, Sim, tem o jeito de dizer, mas espiritismo é um só, como se as diferenças não existissem, mas também tem a galera que fica ofendida, porque aí, se você diz que é espírita X, então a pessoa fica, então eu não sou espírita, ou não sou espírita verdadeiro, né? Aí tem, não, tem umas brigas, esse tem umas brigas purismo, aí. esse purismo assim exagerado, eu não curto muito não, É. sabe? O que eu acho Acho interessante é que que, não seja qual for a agrega posição que muito. a gente tenha, aparentemente o Kardec era mais liberal com essas coisas, Parecia, né? parecia. Assim, Uhum. ele parecia que tá assim, tá todo mundo no mesmo movimento. Ele É, inclusive vai dizer, e isso aparece no artigo também, em certos trechos, que ele diz que ele considera que o espiritismo, aí estou falando do espiritismo da França, esse que a gente conhece, o kardecismo, vamos chamar assim, para quem não confundir. O kardecismo está um estágio além do espiritualismo, porque ele é melhor organizado, né? Tem uma doutrina mais ou menos uhum, estruturada, etc. Enquanto o espiritualismo ainda estava muito apegado à questão do fenômeno, né? Dos fenômenos físicos, pancadas, cadeira voando, é, espírito materializando, que é uma coisa que Kardec achava que não era tão produtivo assim, não era tão relevante mais. é. Era só para chamar a atenção. Mas aí isso aí é uma discussão infinita, Sim, esse vai né? Eu ficar para o mesmo já nosso mudei próximo, para a eu já próxima mudei de palestra. posição umas 2 ou 3 vezes, então assim, estou em fluxo. Mas o É, fato é, lendo o artigo, né? Depois eu vou fazer algo como merchan. Lendo o sim, artigo, a gente vê como, mesmo tendo acesso aos espíritos, as concepções, interpretações e leituras podem ser diferentes. E também, só para encerrar, como o Kardec respondeu essas contestações vindas de Nova Orleans, né? Isso aparece na sim, Revista Espírita. Então se estabelece um debate dos dois lados do Atlântico. Isso é interessante, mas aí, para saber sobre isso, vocês vão ter que ler, porque meu tempo está acabando e não vou dar mais sim. spoilers. Querido, muito obrigada. Eu acho que foi uma grata satisfação. A gente
jogar luzes assim num tema que não é muito falado e a gente não tem assim acesso. As pessoas, nós, né, pessoas mais fora da academia, porque tu é um estudioso da coisa. Então, realmente foi muito bom saber Eu agradeço. esses detalhes. A gente volta a se falar, vamos marcar um novo tema. Um grande Sempre às beijo para ordens. ti, sempre seja bem-vindo aqui e a gente se encontra por aí, tá bom? Bom, hasta la Deixa. vista. Até.